Agência.eclésia.pt é aí que pode acompanhar tudo o que se passa na Igreja Católica, em Portugal e no mundo. Agora, Tomás Moro e a sua utopia de um mundo melhor. O tema vai estar em destaque já amanhã e durante 3 dias na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Entre nós está Mendo Castro Henriques. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui na nossa companhia. Obrigado, eu. O que é este congresso? Como é que nasce esta ideia, não é, de trazer ao debate a reflexão à volta de uma figura tão importante como Tomás Moro? As suas palavras já o dizem. Tomás Moro é uma figura incontornável. Sucede que este ano a obra Utopia, a sua mais marcante criação, faz 500 anos e, portanto, ficaria desajustado se a Universidade Católica não evocasse, olhando para o passado, para a vida e para a obra dele, mas também olhando para o presente e para o futuro, o que é que está presente das perspectivas de Tomás Moro. Tomás Moro, estamos a falar de um grande pensador do Renascimento, estamos a falar de um santo também da Igreja, alguém que pagou com a vida também a sua verticalidade como pessoa e os valores em que acreditava. Absolutamente. Tomás Moro é, por assim dizer, o representante da consciência humana na sua época e, como disse, um seu contemporâneo é um homem para todas as estações. Foi uma expressão que foi utilizada porque em tempos de crise ele tinha um conselho e em tempos de facilidade ele tinha uma crítica. Então é essa consciência, através da sua vida, aliás, pode-se dizer que há uma estação da primavera em que ele é humanista, por assim dizer, simpático, otimista quase. Há um momento de verão, a estação em que ele escreve a Utopia, a sua obra mais conhecida. Depois há um momento outonal, quando as folhas caem, isto é, em que ele se envolveu em muitas polémicas religiosas típicas da altura contra os luteranos e, naturalmente, como disse há pouco, o facto de ele ter sido um mártir e executado é o momento, digamos, invernoso da sua vida, onde ele, aliás, continua a escrever cartas muito importantes da prisão. 500 anos da Utopia. Utopia que é um termo que entrou no léxico comum das pessoas para designar algo que não se consegue atingir, algo inatingível, mas é nesta perspectiva que temos que encarar a utopia idealizada por Tomás Moro? Sim, o termo entrou no nosso vocabulário, de certo modo, como sinónimo de ideal. O ideal que podemos lá chegar ou não, mas do qual não podemos abdicar enquanto há uma consciência ética e enquanto há a exigência de trazer para a vida social a exigência de justiça. Lembrou e bem que Tomás Moro é um santo da Igreja Católica, foi canonizado por Pio XI em 1935, no contexto, digamos, do antinazismo, da afirmação antinazi da Igreja. Tinha sido beatificado antes, naturalmente, por Leão XIII, no contexto da doutrina social da Igreja, juntamente com os mártires, os chamados mártires ingleses, e John Fisher, e foi declarado por João Paulo II patrono dos estadistas, ou seja, há uma afirmação clara de que ele pertence à Igreja. Curiosamente, não pertence à Igreja. Podemos dizer, talvez metaforicamente, que é um santo do movimento socialista. É conhecido que havia um obelisco junto ao Kremlin, onde estavam os fundadores do pensamento comunista, Karl Marx, naturalmente, Lenin, e em 9º lugar estava Tomás Moro. Havia um outro clérigo, Campanella, também autor de uma Utopia. Por razões que que nos devem preocupar. Esse obelisco foi deitado abaixo por Putin há 3 anos, portanto, é uma história que ainda continua a rolar a quem é que pertence Tomás Moro. Tomás Moro é uma figura importante até para a atualidade que nos marca os dias. Importa muito conhecer este homem e olhando para a nossa Europa, olhando para o mundo que temos, a recuperar muito da sua perspectiva da realidade, não é? Completamente. E por isso o Congresso, onde participarão cerca de 75 especialistas nacionais e internacionais, e que nós queremos que seja concorrida até pelas parcerias que estabelecemos, quer com a Professional Women's Network, uma presença feminina importante, quer com, enfim, escolas e centros de formação de professores. Portanto, queremos que isso tenha um impacto. O Congresso terá um primeiro momento de, para usar uma expressão, de olhar pelo retrovisor, vamos ver quem ele foi, o que é que ele fez, e depois tem olhar pelo vidro à frente, vamos abordar perspectivas de um mundo melhor na sociedade,
na cultura, na política, nas religiões, na economia também, as questões da banca ética. E só para dar um exemplo, nessas questões de política e de cidadania, nós vemos que, digamos, o conluio, a porta giratória que existe, como se chamava a atenção na Europa, entre política e negócios, era qualquer coisa que Tomás More recusava completamente. As encíclicas de Bento XVI, aliás, chamam muita atenção para essa exigência da consciência, que não é apenas um apelo moral, que é muito interessante e bonito ouvir, mas que se tem que traduzir em atos, e neste caso em atos legislativos, para impedir, digamos assim, esse conúbio de políticos que passam rapidamente para a banca, ou de banqueiros que se fazem políticos, e que sabemos que envenenam a nossa vida. Portanto, não estamos a falar só do que aconteceu há 500 anos, estamos sobretudo a falar de uma postura de exigência de justiça social que a Igreja recomenda. A coerência com que ele vivia, aquilo em que acreditava, importa tomar como modelo para estes dias em que parece que construímos uma ética de pronto a vestir à medida daquilo que nos agrada em cada momento, não é? E Tomás Moro pautava-se pela coerência, por valores imutáveis, por uma perspectiva da sociedade que importa construir em bases sólidas. Completamente. E uma coerência que é, deixe-me sublinhar isto, acompanhada por uma alegria. São conhecidas as suas últimas palavras quando subia para o Cadafalso, em 1535, em que ele já estava alquebrado por um ano e meio de prisão, tinha degraus muito altos e pediu ao carcereiro que o acompanhava: ajude-me a subir, que para descer já vai ser fácil. Isto é, ele manteve até a final esta alegria das suas convicções. Costuma-se dizer, não é, que um santo triste é um triste santo. E, portanto, não basta ter valores. A expressão da alegria e da esperança de que eles venham a ser realizados, o tal sentido utópico ou do sentido ideal, é uma marca da sua autenticidade. Muitas vezes fala-se de valores, mas tudo é acompanhado de uma, desculpa a expressão, de uma caramunha e de um tom pessimista de quase querer fustigar os outros. Bom, isso é mau sinal. O verdadeiro apelo ao ideal tem que ser acompanhado dessa alegria interior de que se está no caminho certo. Tomás Moro, sendo um santo, não estamos a falar de um monge ou de um clérigo, estamos a falar de um leigo, alguém um homem casado, pai de filhos, alguém perfeitamente inserido no mundo, não é? Não, completamente. A expressão "o homem para todas as estações" tem também esse sentido. Ele pode ser um exemplo para qualquer profissional, não é? Ele teve estudos e passou um período no que se chama a Cartucha, com os monges cartusos, mas depois optou pela sua vida de cidadão, digamos assim, casado. Teve uma carreira política muito distinta, é bom lembrar. Foi o equivalente a primeiro-ministro de Inglaterra, Magnus Chanceler, o que, enfim, não está muito acima, digamos, da craveira dos atuais políticos. Foi por isso que João Paulo II o declarou patrono dos estadistas. Quer dizer, seria um bocadinho um gigante entre anãos no tempo presente. Chesterton, por exemplo, disse: talvez o mais ilustre inglês de todos os tempos tenha sido Tomás More, não é? Porque contribuiu realmente para o bem comum, vamos usar a expressão, para a cidadania inglesa daquele tempo, dadas as suas posições de defesa da consciência e aliás, dos pobres. A sua primeira intervenção no Parlamento inglês, ainda como deputado pouco conhecido, backbencher, ainda se diz agora, foi para recusar impostos que eram lançados sobre as camadas mais pobres. Bom, enfim, isso torna um exemplo que hoje em dia tem que ser seguido e tem que ser propagado neste Congresso, é o que nós esperamos. Este Congresso, podemos dizer, não é uma perspectiva hermética apenas para especialistas, mas tem aqui abordagens bastante mais ligadas ao comum dos dias, e lembro esta abordagem de Tomás Moro da sua utopia no mundo digital, por exemplo, a questão do sobreendividamento e o pagar a nossa dívida, não é? Que também é uma perspectiva um tanto ou quanto utópica. As utopias portuguesas, portanto, é um congresso muito abrangente nas reflexões que vão marcando estes 3 dias, não é? E o conjunto dos centros que fazem da Faculdade de Ciências Humanas, que se juntaram a partir do centro ao qual eu pertenço, o Centro de Estudos de Filosofia, que se juntaram para fazer este congresso, nós todos ficámos muito animados, porque de facto a resposta aos convites
foi muito positiva, praticamente nós não tivemos negativas, o que é sempre um sinal de que há uma adesão. E, como disse, e bem, há temas, podíamos acrescentar, por exemplo, a utopia e a arte da rua. Naturalmente, os aspectos literários e do cinema também vão ser tratados. E isso é que vai dar muita frescura, não é apenas um congresso de especialistas, que estão historiadores, como eu disse, a olhar pelo retrovisor, é como é que Tomás Moro e o sonho do mundo melhor está presente entre nós, hoje em dia, em Portugal e na Europa, de um modo geral. Neste momento de algum desnorte no mundo e na Europa, em particular, a nível de ideais que a definam, não é? Importa olhar o futuro, mas se calhar a solução para este desnorte também está em a Europa reaprender com o seu passado e com algumas figuras importantes do seu passado. Não, completamente, porque sente-se um desejo genuíno de mudança, e aí podemos acrescentar que não é só a Europa, até o voto está na boca e na mente de todos norte-americano, é um voto contra, digamos assim, os políticos tradicionais. Bom, só que às vezes a emenda é pior que o soneto, como se diz. Na Europa nós ainda estamos a tempo de evitar isso, porque realmente exige-se, e é esse o significado de Tomás Moro ser o patrão dos estadistas. Exigem-se estadistas que tenham o sentido da justiça social, do bem comum, mas que não fiquem nas palavras. E, por outro lado, exigem-se economistas, advogados, gestores, professores, e qualquer pessoa em qualquer profissão, jornalistas, nomeadamente, que tragam para o desempenho da sua profissão, da sua atividade, uma consciência crítica, não é? E consciência crítica é querer um mundo melhor, é não nos contentarmos, de facto, com as soluções de segunda, não sermos trampados. Muito bem, obrigado pela sua presença hoje aqui e fica o desafio, o convite a participar nestes 3 dias à volta de Tomás Moro, já amanhã na Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu e a nossa equipa. Obrigado a Tomás Moro, um pensador cristão que importa conhecer melhor. Quase no fim deste nosso encontro, eu lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É a partir das 22h45 na Antena 1. Ficamos por aqui, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.